2003 nós passamos, né? Foi bem difícil no ano de 2003 e no ano de 2007. Mas 2003 a gente conseguiu sair faltando 2 rodadas, se eu não me engano. 2007 foi mais, né? Foram 5 rodadas antes de acabar o campeonato. E eu sei bem, né, como é que é essa situação, né? Que ali naquele momento ali o jogador tem que se fechar, tem que realmente ter um grupo nesse momento, né? Porque a gente representa não só um clube, mas a cidade e uma torcida, né? A torcida do Atlético é gigantesca e não merece que o clube vá para uma segunda divisão. Janaína, Guilherme, vocês com certeza viram o Rogério jogar. Deve estar sendo difícil, né? Ver o Furacão nessa situação. Ele que foi um grande defensor e participou de um momento histórico do Atlético em 2001, campeão brasileiro pelo Furacão. Sim, exatamente, né? Um momento histórico que a torcida tem muitas saudades. Esperava até nesse ano do centenário, né? Sonhar com algo a mais. Até no início da temporada, o Pablo deu uma entrevista falando, né? Por que não, né? Sonhar com um título do Campeonato Brasileiro. E acabou que com o passar do tempo, até priorizando ali as Copas, né? Difícil você conseguir tá 100% em todas as competições. O Atlético acabou perdendo terreno no Brasileiro e agora a situação ficou mais complicada, né? Então, eu acho que a questão de elenco pesa bastante, né? De você conseguir fazer com que tenha um time forte e um banco também, né? Sim, acho que falando como treinador, né? Você hoje precisa ter aí no mínimo aí 30 atletas de um nível alto, esteve em várias competições. Vejo também assim que hoje no futebol tem que segurar nesse jogo, tem que descansar. Vamos para FM, a gente continua. A gente viu, né, nos últimos anos o Atlético ganhando o cenário nacional e internacional nas Copas, né? Vem consolidando a sua história. E o que você acha que falta para o time poder voltar a comemorar um título brasileiro, voltar a brigar por uma competição longa como essa, que não é fácil, né? Mais difícil do que uma Copa, obviamente. Eu acho que o planejamento. Acho que saber planejar o Atlético, se pegar de 2016 até 2020, todo ano eles planejaram, né? As contratações ali tinham um porquê. Das comissões técnicas, treinadores, você tinha que passar por um longo processo de entrevista, inclusive eu passei por isso também. Então, se tinha um planejamento, uma organização, como nós falamos antes aqui, o Sub-23 foi importante para revelar e dar minutagem e buscar, você vê, foi campeão da Copa do Brasil, 2 vezes da Sul-Americana. Então, isso tudo foi planejamento, né? Eu não sei como foi esses últimos 2 anos, que eu, né, acabei saindo depois em 21, os últimos 3 anos, né? Como está sendo ali dentro esse planejamento, eu acho que para voltar tem que se sentar, planejar, organizar, começar do zero de novo, né? Como foi, porque sabe que o quanto foi importante todo esse planejamento no passado. A situação tá difícil, a situação tá bem complicada pro Atlético. Você chegou a passar por algo assim no Atlético? Eu passei em 2003 e 2007. Só que a gente conseguiu sair antes, né? Não chegar tanto nessa... Né, então, próximo aí, faltando poucos jogos para acabar o Campeonato Brasileiro, né? E todo mundo costuma falar muito que o time que entra na zona de rebaixamento na reta final tem muita dificuldade de sair. É difícil porque... Até porque o Atlético não está acostumado a isso mais. Se você pegar os últimos 3 anos do Atlético, sempre brigando por Libertadores e Sul-Americana, tá brigando aí. Exatamente. Então, assim, ali pelo rebaixamento não briga faz muito tempo, mas muito. Só que assim, é um momento que assim, os jogadores ficam inseguros, né? E aí que eu falo, nesse momento agora é a hora de todo mundo fechar, o jogador chamar a responsabilidade, né? A diretoria ajudar os atletas nesse momento também de chamar a responsabilidade, porque já passaram-se 4 treinadores ali. Então, para ver que não é a comissão técnica. Não é esse problema. Entendeu? Então, os jogadores têm que assumir, porque sabe que o Atlético não pode ficar, porque esse é um momento muito crucial da competição. E como você falou, acho que entrar nesse momento pode não sair. E pode trazer muito mais problemas, porque depois você perde você perde a sua segurança, você não consegue ter uma regularidade, que eu acho que isso aconteceu muito durante o campeonato, e o Atlético acaba depois, pode acontecer de cair, né? E você tinha citado sobre a questão de planejamento, né? Isso mostra, claro, que 4 treinadores, sendo que, tudo bem, o Osório e o Varini até tinham uma ideia de jogo parecida, só que o Cuca, que tá no meio dele, não tem nada a ver. Né? Como é que você via isso, até trabalhando, por exemplo, em categoria de base, você trabalhando no Atlético, você via essa mudança drástica de treinador, sendo que na tua época provavelmente tinha questão do jogo CAP ainda, né? Sim, tinha um modelo de jogo a seguir, né?
Como é que você vê isso? E hoje você não vê mais, né? Hoje você contrata o treinador que está disponível, não um treinador que encaixa na sua filosofia, né? Sim, e se você pegar o Cuca tá fazendo um baita de um trabalho que até lembro que estava sendo criticado ali, tomando gol nos últimos minutos, mas o Atlético estava brigando pela liderança do campeonato. E que ele sai em sexto. E naquela sequência que ele tomou, acho que, se eu não me engano, 4 ou 5 jogos, vocês me corrigem aqui. Três jogos no final. O Atlético, se ganha os 3 jogos, era líder do brasileiro. Sim. Então, porque foi 3 jogos de empate, não de derrota ainda, como né? questionar um trabalho desse? E o que ele estava fazendo era pedindo reforço, porque eu acho que... Porque o discurso era de título, né? Sim, se o discurso é de título, você precisa de elenco. E disputando várias competições, você não tem como rodar jogador, rodar o elenco naquele momento. Então você tinha que manter uma regularidade ali. Então, assim, acho que essa irregularidade e essas incertezas que aconteceu durante o ano é o que está prejudicando o Atlético nesse momento. Né? Não foi planejado isso, né? E o Varini, ele tinha uma maneira de jogar, né? Então ele já veio com essa ideia, não ia mudar a ideia dele, porque... né, mesmo que o clube tivesse uma outra ideia. Então ele mudou a maneira do Atlético jogar, inclusive o Eric ali jogando como um lateral, e aí ele sai e chega o Lúcio com outra ideia, né? Isso até que ponto atrapalha às vezes a equipe ali que está no momento que precisa mais de resultado do que de tempo para se adaptar, né? Não tem tempo para se adaptar. Mesmo que tenha ali uma semana de treino, o time precisa vencer o próximo jogo. Atrapalha muito, né? Porque nessa hora a cabeça do jogador fica muito confusa, né? Um treinador tem uma ideia, outro tem outra. Por isso que quando o Atlético tinha um jogo cap, era mais fácil, porque quem fosse contratado tinha que se adaptar àquilo ali. E, lógico, agregar dentro do modelo de jogo. O Fernando Diniz, para mim, foi o excepcional, que quando o Fernando chega... O jogo cap continua, só que ele melhora esse jogo com algumas ideias do jogo dele. Então isso acabou facilitando logo depois que o Diniz sai, o Thiago Nunes pega, e essa continuidade foi Copa do Brasil, Sul-Americana. Então tudo isso deu continuidade. E depois, com a nossa saída, né, eu e Eduardo Barros, que era o comandante em 2020, praticamente mudou tudo. Zerou, mudou o jeito de jogar, mudou o planejamento, mudou os objetivos, e vê o Atlético nos últimos anos aí só caindo, né?